Está começando o seu programa Vida e Saúde. Seja bem-vindo aqui. Esse é o seu espaço de cuidado. Dr. César, mais uma vez é muito bom estar com o senhor aqui, tudo bem? Tudo bem, agora está tudo ótimo e bom que você está com a gente aqui. Hoje temos uma convidada especial, né, Teru? E um tema de interesse geral para todos, tá? Vou apresentar já quem vai estar com você esse programa aqui, doutora Ana Flávia Leandro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem, né, que toda quarta-feira aqui a gente vai falar sobre saúde mental. Hoje a gente vem nesse mês aqui, abrindo o mês de setembro, tratando de cuidados gerais para a saúde mental. Fica com a gente porque esse é um daqueles programas que você vai ter que ver e talvez rever para aproveitar tudo que vamos trazer aqui. Ainda hoje você acompanha o último episódio também da série A Ciência do Descanso, onde especialistas vão também responder dúvidas enviadas pelo público aqui no programa. Hoje, quero convidar vocês para se sentarem aqui, gente, porque, olha, já começo trazendo a reflexão aqui do nosso dia com um verso super lindo de Mateus. Hoje o verso está aqui na Meditação da Mulher, de 2023, e Mateus 24, 13 diz assim, olha, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Que bom que Jesus deu tantas orientações pra gente e disse, olha, mesmo que a coisa esteja difícil, olha, segura firme aí que vai dar certo, né, doutor? E é verdade que ele falou, porque nesse mundo a gente tem muita coisa que abala a gente, né? Ainda mais com saúde mental. Então pode ser uma tristeza, uma angústia, um pânico, uma ideia de morte. E ele fala assim, ó, fica firme, eu vou te ajudar para você passar por isso, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Esperança é tudo, né, doutora? Com certeza, a esperança ajuda a gente a viver mais e melhor. Bom, você viu que esse programa aqui vai ser maravilhoso, mas ele não é completo sem você. Então fica bem grudadinho aqui com a gente, já para aí um pouquinho as atividades para prestar atenção aqui no Vida e Saúde de hoje. A gente vai ali e volta já. Olha o seu Vida e Saúde de volta aqui. Vem pra cá que a gente vai falar sobre cuidados com a saúde mental no geral. Mas a gente não consegue trazer esse assunto aqui, gente, sem pensar nesse mês, esse mês especial de setembro, onde existe uma campanha muito forte sobre o combate, a conscientização contra o suicídio. Eu quero saber de você o seguinte, como é que você aí de casa tem se cuidado? Nesse aspecto, cuidado da sua saúde mental. Você pode participar do programa Vida e Saúde agora contando pra gente a resposta dessa pergunta usando o QR Code aqui da sua tela ou então digitando o nosso contato aí que é 12 98266 0004. Conta pra gente como você cuida da sua saúde mental. É claro que você pode usar esse canal aqui também para trazer a sua dúvida quanto a esse assunto. Olha, eu tô fazendo isso, eu tô sentindo aquilo. Ao longo do programa você tem esse canal aberto para falar com a gente, é o nosso WhatsApp e nós vamos trazer aqui um momento onde o Dr. César e a doutora Ana vão poder responder essas dúvidas que vocês mandarem para cá. Então aproveita, tá bom? O QR Code vai estar aparecendo aqui de vez em quando e o nosso número é 12 98266 0004. Saúde mental nunca foi tão importante quanto hoje. Tem tanto esclarecimento, gente, tem tanta informação disponível, mas infelizmente as pessoas estão cada vez mais doentes. Será que tem como a gente, assim, resumir ou compreender o que é saúde mental? Sim, de uma maneira geral, a gente pode dizer que uma pessoa tem saúde mental quando ela consegue lidar com os problemas da vida, quando ela está bem consigo mesma e quando ela está bem com as outras pessoas também. No mundo teremos aflições, né? Mas a maneira como a gente administra essas aflições determina muito, diz muito sobre a nossa saúde. Eu gosto eu estou lendo agora a biografia de Jesus, né? Considerada a melhor biografia de Jesus, chamada o livro Desejar Todas as Nações, O Desejar de Todas as Nações. E ali eu estou observando o comportamento dele quando ele viveu aqui na humanidade, e é incrível como que Jesus conseguia ter
variadas emoções e manter o equilíbrio. Então, tinha hora que ele tinha, assim, uma manifestação de uma raiva em relação à verdade, né, que era violada, como no tempo, que ele expulsou um monte de gente lá. Uma emoção de raiva, né? Uma raiva não como a nossa descontrolada, mas foi uma emoção de raiva. Depois ele abraçava as pessoas, ele tinha um carinho, um afeto, né? Ficava triste, chorou, olhou para Jerusalém e chorou pensando no futuro, as pessoas que rejeitariam. Sentiu uma angústia quando via uma pessoa que morria, que ele amava e tal. Então tinha um conjunto de emoções. Quer dizer, como que ele conseguia ter essas variadas emoções e manter a saúde mental? Então, saúde mental não é não ter emoções dolorosas. Saúde mental é quando a gente tem emoções dolorosas ou difíceis, a gente não faz besteira, né? A gente não perde o controle. Tem até aquela psiquiatra que eu cito vez ou outra aqui de Harvard, a doutora Lee Vaillant, tem uma definição que ela fala assim: saúde mental é a gente ter as emoções e não deixar que as emoções nos tenham. Que é um desafio, que é um aprendizado. Não fique preocupado, você tem eu não sei fazer isso, né? Eu também não sei sempre, eu estou aprendendo um dia de cada vez como fazer isso. Mas é possível aprender, né? Sem dúvida. E acho que um dos papéis, né, da psicoterapia é ensinar o paciente, o cliente, como lidar com essas emoções. Você está aqui acompanhando o nosso Vida e Saúde hoje. A gente trouxe a doutora Ana Flávia aqui, o doutor César está sempre com você aqui, porque nós nos preocupamos com isso. Nós, enquanto seres humanos, antes de apresentador, antes de produtor, antes de diretor, somos seres humanos. A gente precisa cuidar, todo mundo precisa cuidar, porque talvez a consequência máxima da falta de saúde mental seja não conseguindo administrar uma dor, uma perda, uma dificuldade, vai ser o suicídio. E Setembro Amarelo é justamente uma campanha para combater essa última consequência, ou a pior consequência da falta de saúde mental, doutor César. E antes de entrar na questão específica de falar um pouquinho sobre o suicídio, né, o Setembro Amarelo, esse programa, é importante a gente entender de que saúde mental, a gente pode pensar assim, doença, eu falo o contrário, outro lado da moeda, né? Saúde mental, doença mental. Doença mental é aquele negócio cabeludo, né? O cara está rasgando dinheiro, sai pelado pela rua, é um esquizofrênico, está surtado. Não, queridos, doença mental, ela pode ser de níveis diferentes, de gradações diferentes. Então, você tem um indivíduo que está conseguindo trabalhar ainda na sua empresa ou no governo, em qualquer lugar, mas pode ser uma pessoa muito agressiva, muito irritadiça, muito impaciente, muito nervosa, muito egocêntrica, né? Então, a saúde mental... E que está fazendo outras pessoas adoecerem também, né, doutor? Exatamente. Então, doença mental não é aquela questão cabeluda, né, que tem que internar no hospital psiquiátrico, não é isso. Tem muita gente, entre aspas, boa por aí, que ganha muito dinheiro, mas é um bipolar tipo 2, né? Tem uma chamada hipomania, um cara que não consegue parar. Então, mas o pessoal vai aplaudir, mas é um doente, ele tem que tratar ali, senão ele vai poder estrambelhar para outros lados. Então, é importante isso, né? A gente tem que acabar com o preconceito contra a questão de doença mental. Doença mental não é coisa de maluco, psiquiatra não é para maluco, não é isso. A gente lida, né, psicóloga, a gente lida com pessoas que têm sofrimentos como uma insônia rebelde, uma tristeza que não passa, né? Um medo exagerado, né? Ou começa a cair na dependência química, no abuso do álcool. Então, são situações do dia a dia que não tem que ir para o hospital psiquiátrico, mas é um sofrimento mental e a gente tem como ajudar as pessoas até certo ponto que estão dispostas a receber ajuda, né? Exatamente. E quando você falava, né, logo no início do programa, a nossa vida hoje em dia, a nossa rotina é muito estressante, é muito puxada. A gente vem de uma pandemia que exacerbou a questão da ansiedade, da depressão. Quando a gente fala em depressão, ela é um fator de risco para o suicídio. O Brasil é o 5º país do mundo em maior número de pessoas com transtornos depressivos. E quando a gente vai para a ansiedade, infelizmente, a gente lidera esse ranking em primeiro lugar. Somos a nação mais ansiosa, com quase 10% da nossa população sofrendo com algum tipo de transtorno ansioso. E muito importante o que o doutor César falou, porque muitas vezes a gente não está dormindo bem e acha que é só um detalhe, mas esse é um sinal importante. Alterações no sono,
seja para mais, seja para menos. Alteração na alimentação, ou a pessoa começou a comer demais ou ela não está comendo. Uma outra coisa que é importante, que pode parecer um sintoma muito sutil, mas precisa ser olhado, a pessoa está tão cansada, está desanimada, afastou dos amigos, afastou da igreja, gostava de praticar um esporte e agora não pratica mais. Todos esses são sinais de alerta, dificuldade de concentração, e acho que ainda existe, infelizmente, um preconceito quando envolve os transtornos mentais. A gente não tem problema de falar, tive uma consulta com um dermatologista. Eu fui no braço, estou com dor na barriga. Quebrei o braço, exatamente. Mas quando a gente fala de doenças mentais, de ir ao psiquiatra, existe muito medo. E eu costumo falar com os meus pacientes, é uma pessoa comum, é uma pessoa normal. Em algum momento da minha vida eu já estive lá, porque o que serve para os meus pacientes também serve para mim, eu vivo. A gente é ser humano. E todo mundo que tem um cérebro, que vive neste mundo, em algum momento pode adoecer. Não é para deixar o pessoal em casa desesperado, preocupado, não. Mas é para dizer, você também precisa se cuidar. Certo. Né? Porque a gente pensa o seguinte, a nossa saúde mental, ela depende do cérebro. O órgão base para o funcionamento do ser humano é o cérebro. Claro que o corpo age de forma muito interativa, né? Glândulas suprarrenal e tudo isso, tireoide, etc. Mas a gente tem que pensar o seguinte, de que assim como o meu estômago pode ter um problema digestivo, né? com uma acidez excessiva ou uma alcalinidade excessiva, né? O pâncreas pode não produzir insulina suficiente, enfim, a tireoide pode não produzir o T3, T4, TSH, enfim. Então, os nossos pensamentos, às vezes, podem estar meio distorcidos, né? Exatamente. Pouco, muito ou médio, né? Uma distorção de pensamento. Eu acho que a pessoa não gosta de mim. É uma pessoa produtiva, tem doutorado, não sei o quê, estuda, é acadêmico, mas tem um sofrimento de pensamento. Então, os pensamentos podem, às vezes, ficar meio que fora dos trilhos, né? Sem ser uma coisa grave. As emoções podem ficar um pouquinho descontroladas, para mais ou para menos, pessoas que não conseguem expressar o sentimento ou pessoas que expressam com muita facilidade. Então, esses escorregadelas assim, da normalidade precisam de um ajuste, né? Então, assim como vai poder usar um antiácido para melhorar seu estômago, você vai precisar, talvez, de ter uma ajuda psicológica para poder ver que aquele pensamento não é saudável, não precisa ter aquele pensamento. Embora você não seja uma pessoa maluca que está, como eu disse, aí, agredindo as pessoas, né? Agora, voltando à questão do suicídio que você levantou, né, Teru? Realmente, a gente tem que falar sobre isso, né? O programa não é sobre isso hoje, mas se você tem em casa alguém que vive falando que quer morrer, ou que fala assim, eu queria estar com fulano e cita alguém que já morreu, ou não aguento mais a vida está pesada, não fique com medo de tocar nesse assunto, você tem que tocar nesse assunto. Você chama a pessoa e fala assim, vem cá, você falou para mim outro dia que está pensando em morrer, que não aguenta mais a vida, vamos falar um pouquinho sobre isso? Você puxa o assunto, porque tem muitas pessoas que estão desenvolvendo uma ideia suicida, séria e grave, e que às vezes ela não quer falar, porque ela tem medo de ser ridicularizada, tem medo de alguém chegar, mas poxa, você tem trabalho, você é uma pessoa bonita, você não sei o que e tal, mas tem que falar sobre esse assunto, né? A cada 40 segundos no mundo, quase 2 pessoas, né, por minuto, né, se suicida. Então a gente precisa falar, é uma forma de a pessoa trazer a sua dor e aí ela ser amparada, né? Exatamente. E uma coisa que você falou, eu lembrei de outra, né? A psicoterapia, ela tem um papel muito importante, mas muitas vezes a gente também precisa do medicamento. E pelo menos comigo, no serviço público, eu atendo muitas pessoas que às vezes têm medo. E o medicamento, ele é necessário em vários casos, ele é uma parte do tratamento, mas ele não é o tratamento completo. Depois a gente pode falar sobre outras coisas que o pessoal pode fazer. E ele te dá condições para você poder trabalhar, para você poder estudar. Eu costumo falar que ele te ajuda... Funcionar, né? Exatamente, a funcionar. Bom, gente, é o seguinte, você aí de casa pode estar passando por um momento de tristeza ou de angústia sem necessariamente estar sofrendo de um problema de saúde mental. Vamos trazer aqui na tela agora algumas características de uma pessoa que, de repente, está apresentando comportamentos que digam se ela tem boa saúde mental ou não. Olha aí. Na tela você encontra aí, se essa pessoa mantém boas relações interpessoais e consigo mesma,
se ela lida com as emoções e as exigências da vida, e se ela tem disposição para cumprir as tarefas diárias, arrumar a cama, lavar a louça, fazer uma faxina, levar as crianças para o médico, se ela desempenha o autocuidado, isso são características de uma pessoa com boa saúde mental. Exatamente, ela consegue se alimentar, ela consegue pagar as contas, ela consegue trabalhar, ela consegue resolver os conflitos quando eles aparecem, porque eles vão aparecer, fazem parte da vida. Realmente, não vi nenhum momento aí a descrição de uma pessoa que está sempre sorridente, sempre feliz, a despeito dos dias tempestuosos. Né, doutor César? É bem importante falar isso, como o senhor trouxe aqui. Sentir emoções, às vezes não tão agradáveis, mas dá conta. O normal de saúde mental não é estar 100% bem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é isso. Não existe. Jesus foi claro e honesto. No mundo vocês vão ter algum momento de dor, sim, porque esse mundo não é o ideal. Agora é o seguinte, tem uma questão muito importante nisso tudo, que é a boa autoestima, que vai ajudar a gente a segurar a onda quando ela vier muito alto, quando vierem os tsunamis, né, gente? Para você lidar com os sofrimentos emocionais. Eu quero trazer vocês dois para cá agora, porque a gente vai trazer algumas características. Gostaria de ouvi-los a respeito disso. Como é que você pode desenvolver uma boa autoestima? O doutor César falou, é o cérebro que é o responsável por uma boa saúde mental. Viver consciente. Doutor César, o senhor falou aqui que Jesus foi honesto. Ele falou que a gente ia ter aflição. Eu preciso estar percebendo essas coisas acontecendo para eu não ser derrubado de uma vez. Muito tempo atrás que vi um artigo que dizia assim, as pessoas normais vivem no automático, mas viver só no automático não é normal. Quer dizer, o que é viver no automático? A pessoa que se acorda, vai no banheiro, vai tomar café da manhã, vai trabalhar, vai depois almoçar e tal. Mas tem que parar uma hora, a gente tem que parar para pensar. É viver com consciência, quer dizer, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou sentindo? O que eu não estou sentindo que seria legal se eu sentisse? Então, eu preciso, em algum momento, de preferência, uma vez ao dia, tem um texto dessa autora que eu gosto, Ellen White, ela fala assim, deveriam fazer isso uma vez ao dia, dar uma pensadinha, como é que está, fazer uma autoavaliação, né? Como é que está a minha vida? Eu estou fazendo o que eu quero, não é o que eu quero, nem sempre a gente faz o que a gente quer, enfim, essa consciência de mim mesmo me ajuda a corrigir algumas coisinhas na minha saúde mental, não é, Ana Flávia? Exatamente. O que eu estou fazendo e para que estou fazendo, né? Qual é o sentido, qual é o propósito? Tá. Quando a gente se percebe, se conscientiza, pode ser que a gente tenha que encarar algumas coisas difíceis. É super importante aceitar. Exatamente, aceitação. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas de repente eu tenho alguns aspectos da minha personalidade que eu não gosto muito, então eu preciso aceitar. Você precisa reconhecer e aceitar para mudar, porque de fato algumas coisas a gente precisa, né? Mas é aceitar quem você é, como você está e ver como você pode melhorar. Aceitar é uma coisa libertadora, porque quando eu aceito que eu tenho alguma característica que eu não gosto, eu paro de brigar comigo. Eu passo a gostar de mim, apesar de ter alguma coisa que eu não gosto, né? Um estudo feito assim, pessoas felizes, pessoas infelizes, mostrou que as pessoas felizes não são aquelas que não têm dificuldade no seu comportamento, são aquelas que não ficam se detonando por causa disso, não se depreciam por causa disso. É interessante que quando a gente faz isso conosco mesmo, a gente também permite que outros façam, né? Então, se eu tenho essa postura comigo mesmo, eu vou automaticamente não permitir que o outro faça. Olha, gente, tomar responsabilidade. Isso é muito importante, doutora Ana Flávia. Muito. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pela nossa felicidade. Essa história de, eu tô assim por causa do meu marido, eu tô assim porque meu filho, ou porque eu perdi o emprego. Para muitas pessoas isso é até uma defesa, um mecanismo de defesa, mas a gente precisa entender que nós somos responsáveis por nós mesmos. A responsabilidade, a autorresponsabilidade é isso. Eu sou responsável pela minha vida, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. E eu já até escrevi sobre isso. É muito fácil a gente culpar. Eu queria muito fazer determinada faculdade, mas a minha mãe queria que eu fizesse outra coisa e eu fiz. Estou infeliz, é culpa da minha mãe. Em geral, as pessoas têm a tendência, claro, exceções, né?
eu não vou aqui botar em porcentagem, mas é muito comum, assim, de jogar na mão do outro a minha cura. Não, você, psicóloga, vai me curar. Você, doutor César, vai trazer a minha cura. Bem, alô, a gente não traz cura, a gente não cura as pessoas. A gente mostra alguns caminhos, né? A pessoa que vai ter que assumir a sua responsabilidade e decidir fazer isso e não fazer aquilo. Então, é um aprendizado com responsabilidade. Exatamente. E é interessante que quando a gente vive consciente, a gente se aceita, é mais fácil a gente ter responsabilidade. Gente, tudo isso aqui é para você ajudar na construção de uma boa autoestima. Olha que interessante. A autoafirmação também colabora com esse processo, doutor César. Porque, sabe, tem muita gente, até cristã, que pega um texto bíblico e diz assim, tá vendo? Na Bíblia está dizendo que nós somos trapo de imundícia. Ei, não sei se é Isaías ou Jeremias que tem esse texto, mas o texto não está dizendo que nós somos trapo de imundícia. O que o texto está dizendo é que a pretensa justiça, né, é que é trapo de imundícia, quer dizer... Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto o mundo, as pessoas, né, nós, que Ele veio aqui, né, pagou um preço altíssimo. Olha o valor que Ele dá para uma pessoa, né? O Rei do Universo vem. Isso então a gente tem que ter. Ellen White também fala assim: temos que evitar dois extremos. Um é você achar que é melhor que todo mundo, né? E outro é você achar que é uma droga. Não é lá nem é cá. Muito bom, muito bom. Olha esse outro aspecto aqui. Vou para cá, ó. Outro aspecto aqui que é importantíssimo para a construção de uma boa autoestima, gente. Para lidar melhor com a saúde mental, intencionalidade. Isso aqui tem muito a ver com sair do automático, doutora. Exatamente. Pensar no que você vai fazer, como você vai fazer e para quê, né? O propósito de tudo isso. Porque a vida precisa fazer sentido. E precisa fazer sentido para você, né? Às vezes não é para o pai e para a mãe, não é para o esposo, mas precisa fazer para você. Tem uma frase interessante que fala assim, diga o que você quer dizer. Segundo, dê sentido ao que você diz, ao que você diz. E terceiro, mas não diga de forma agressiva, né? Quer dizer, diga o que você quer dizer, porque às vezes você tem uma conversa com alguém, conversa importante, passou aquele momento, cara, eu não disse aquilo, perdi a chance, não acontece isso? Então, intencionalidade. Diga o que você quer dizer, dê sentido ao que você diz, não fique enrolando, né? Mas não diga de forma agressiva. Olha, gente, e aqui a última dica, aqui, o último ponto seria a integração social. Nós precisamos uns dos outros. A gente foi criado para conexão. Quando Deus criou Adão, ele viu que não era bom ele ficar sozinho. Então, a gente precisa fazer essa integração social de maneira saudável. Acho que esse é o grande desafio hoje. Sim, e a gente precisa tentar integrar todas essas coisas, né? Integral é aquilo que é inteiro, é aquilo que é completo. Então, quando a gente vive consciente, a gente consegue se aceitar, a gente tem autorresponsabilidade, as nossas ações são mais conscientes e é muito importante que a gente seja honesto com os nossos próprios sentimentos para que, igual você estava dizendo, né, em algumas conversas, a gente precisa ser honesto com os nossos sentimentos, inclusive para mostrar para o outro, para verbalizar isso para ele. Né? Tipo, eu também tenho medo, né? Exatamente. E você sabe que traz um grande alívio para a saúde mental nossa, a gente pedir a Deus que nos ajude a olhar a humanidade com os olhos da compaixão. Então, isso ajuda a integração. Né? Estamos no mesmo barco como humanidade, no sentido de precisar de Deus para viver e de Deus para nos salvar. Muito bem, olha, a gente está continuando esse papo aqui interessante sobre o cuidado da saúde mental. Hoje você está entendendo aqui que é preciso construir uma boa autoestima, é o cérebro que vai comandar isso. E agora chegaram algumas interações aqui contando para a gente como é que você desse lado tem se cuidado nesse aspecto. Traz aí a primeira do Felipe Naum. Eu cuido da minha saúde mental frequentando psicóloga e psiquiatra, além de fazer atividades físicas. Tá no caminho, hein, gente? Perfeito, tá no caminho. Tá buscando ajuda, né? Vamos trazer a próxima interação aqui. Quem é que tá aí? A Roseli. Ela diz que conversa com Deus em primeiro lugar. Ele é tudo para mim. E eu me cuido, indo ao psiquiatra, tomo meus remédios e tento não me envolver com coisas que me deixem triste e ansiosa. Faço terapia também. Conta aqui a Roseli.
Legal, viu, Roseli? Você falou uma coisa fundamental. Você fala primeiro com Deus. É isso. Porque tem gente que quando vai falar, tem gente que está sofrendo emocionalmente e que vai falar primeiro com Deus, de repente o Senhor Deus diz assim, eu vou cuidar de você, acabou. Mas tem horas que você vai falar com Deus, ele fala assim, procura a doutora Ana Flávia, procura o doutor César. Então, primeiro, fale com Deus. E sabe uma outra coisa que me chamou a atenção nessa resposta que ela trouxe? E procuro não me envolver com coisas que faz mal. Muitas vezes não é egoísmo, é autocuidado, é preservação. A gente precisa se afastar, muitas vezes, de relacionamentos tóxicos, situações tóxicas, né? Então, achei inteligente da parte dela, é isso aí. Ela tá, olha, vivendo consciente, ela tá tendo intencionalidade, Sem ela tá dúvida. procurando coisas que realmente a deixem melhor, tá? Inclusive para cuidar do outro. Agora eu quero ouvir outras pessoas contando pra gente aqui no Vida e Saúde como é que cuidam aí da saúde mental. Se você quiser contar pra gente, usa o QR Code aqui da tela. Se não, você pode aproveitar o intervalo que a gente vai fazer agora para mandar pro nosso WhatsApp. Eu cuido da minha saúde mental assim, ó. Manda do nosso número 12 98266 0004. Depois do intervalo, a gente continua falando aqui sobre cuidados gerais para a saúde mental. Você vai entender aqui alguns cuidados, dicas práticas que você pode adotar na sua vida nesse sentido. E é daqui a pouquinho que essa conversa flui aqui no Vida e Saúde, depois do intervalo.